Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula da trilha de aprendizagem do Zuno ERP. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante do sistema, tá bom? E muito interessante também, que é a parte de itens e fatura. Então, são dois tópicos que a gente vai trabalhar já nesse vídeo, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai passar aqui, primeiramente, vamos começar com a parte de itens, tá? Aqui são todos os itens que a gente vende ou os serviços que a gente presta, tá? Então, eu já tenho aqui alguns itens criados previamente, beleza? Alguns já estão categorizados e separados. Então, pessoal, a gente vai ter um menu que é esse aqui, ó, de configurações, beleza? Esse menu vocês vão ver em alguns outros lugares, mas esse menu aqui ele vai me dar algumas configurações do sistema. Primeiro, categoria de itens. Quais são as categorias de itens que eu tenho? Então, por exemplo, eu tenho categoria casa, mas eu poderia colocar aqui uma categoria chamada escritório e selecionar qual seria essa categoria, beleza? Então eu já crio aqui a categoria escritório e adiciono. Segunda coisa, eu tenho aqui a fatura, proposta e receita de categoria. Então eu consigo criar categorias para receitas, o que significa que são categorias para quando eu vendo para o cliente, para quando entra dinheiro na minha conta. Então eu posso criar categorias para essas propostas, para essas faturas, né, que eu envio para o cliente e receita que entra para mim. Já a conta categoria é a categoria daquilo que sai. Então, eu posso criar aqui categorias que saem dinheiro. Por exemplo, eu posso clicar aqui em criar e eu coloco o nome da categoria. E eu coloco aqui, ó, artigos para revender do lar. E eu seleciono de qual conta, né? Qual tipo de conta vai sair, tá bom? Não é a conta que vocês usam, mas é o tipo de despesa, tá? O tipo de conta. Por exemplo, tem aqui, ó, impostos normais pagos, benefícios gerais, honorários contábeis. Existem bastante aqui, ó, energia, gás e água, que são aquilo que a gente costuma pagar, né? Aluguel também. Enfim, eu tenho muitas outras categorias aqui que eu consigo encontrar e selecionar esse tipo de conta que eu uso para sair, tá bom? O tipo é o modelo da saída, beleza, gente? Eu também tenho a parte de imposto, eu consigo criar um imposto e colocar a taxa de porcentagem, tá bom? Desse imposto. E aqui eu tenho também a unidade. Aqui a unidade eu tenho o N, né, que é por unidade, mas eu poderia também ter por serviço, por quilo, por grama, por metro. Então são as unidades que eu quero trabalhar nos meus produtos e serviços ou peças, beleza? Pessoal, vamos voltar aqui agora? E a gente vai falar aqui sobre o nosso estoque de produtos. A gente tem um estoque de produtos, a gente consegue verificar nessa tela e consegue fazer adições também, tá? Sem muito segredo, sem muito detalhe, beleza, gente? Tenho 26 umidificadores aqui, mas eu posso adicionar mais 10 e daí eu vou ficar com 36 produtos, beleza? Com esses umidificadores de ar. Eu posso fazer importação, posso baixar uma planilha modelo aqui, né, de CSV e importar de acordo com essa planilha que já existe, tá? Consigo alterar a visão, beleza? E consigo criar também esses itens. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um item chamado Zuno RP. E o SKU é o código interno de vocês. Vocês podem usar um SKU diferente, né, que o que você já tem, para categorizar como ID do item, ou pode gerar esse código hash também, né, o ID depende do que vocês trabalham, beleza? Eu tenho aqui o imposto que é sobre esse produto. Também posso colocar a categoria, caso escritório. Então, uso no escritório. Também consigo criar categorias aqui embaixo, tá bom? E colocar uma descrição aqui de acordo com o que eu quero. Dando próximo, a gente vai para a parte de preço. Eu vou colocar aqui o preço da venda. Então, digamos que eu vendo o Zuno RP por R$ 700. E qual é o preço de compra? Quanto eu uso para gastar? Ah, eu compro por 350, tá bom, gente? Só um exemplo aqui para a gente entender, beleza? Eu tenho aqui a conta que sai a receita, então eu posso cadastrar contas dentro do meu sistema no plano de contas na aba de contabilidade, a gente vai entender depois, tá bom? No futuro, mas eu posso usar qual é a conta que vai entrar aqui dentro, a conta específica, tá? Posso criar vários tipos de conta, beleza? Aqui eu coloco qual a conta que vai entrar como despesa quando eu comprar, qual a unidade, por enquanto vai ser o N, e a quantidade que eu estou cadastrando, 10, por exemplo. Aqui eu coloco a mídia, tá? Consigo colocar uma foto dele, beleza? Aqui sem problema nenhum. E o armazém que eu vou
utilizar. Também consigo criar armazém na parte de compras, que é no próximo vídeo, vou falar sobre isso, mas eu posso selecionar qual é o armazém que eu quero utilizar aqui dentro desse item, tá? Qual é o armazém que vai armazenar esse item, eu vou colocar aqui que é o armazém número 2, na verdade. Beleza? Vou submeter e esse item ele já está criado. Zuno RP. Coloquei RO, mas tá tudo bem. Pessoal, eu consigo clicar aqui e visualizar a imagem, tá bom? Consigo vir aqui e visualizar o meu produto. Ele vai mostrar aqui uma visão geral, né, os detalhes do Zuno, o imposto, a quantidade, descrição. Eu tenho também os fornecedores que eu cadastro lá na parte de usuários, tá? Eu tenho um usuário chamado vendor, um tipo de usuário que é vendor, não precisa ter um login, mas ele é um fornecedor. E quem fornece para mim, olha, é o Pedro da Invisalar. Ele pode fornecer o Zuno RP, é o fornecedor que eu tenho cadastrado. Eu tenho a parte de compras também, tá bom? A parte de armazém, perdão, onde é que está armazenado. Tenho 10 no armazém número 2, total de produtos vendidos, total de custo, e aqui o tempo de registro são todas as atividades que eu faço com ele, beleza? Consigo adicionar aqui, criar um tempo de registro e uma descrição, beleza? Que é que eu estou fazendo com o produto. Pessoal, vamos voltar novamente ali para nossa parte de produtos e eu consigo usar também esses ícones aqui para visualizar, editar ou excluir, beleza? Lembre-se sempre disso, é muito importante. Posso fazer filtros aqui, encontrar, localizar por nome, isso aqui é bem importante. Logo depois, eu tenho a parte de faturas. Eu já tenho algumas faturas aqui criadas, mas eu vou criar uma nova. Pessoal, eu consigo utilizar os mesmos filtros, tá bom? Na verdade, filtros muito semelhantes. A parte de configuração é exatamente igual àquela que a gente viu na última tela. E a gente também consegue mudar a visão e ver estatísticas rápidas, beleza? Dos nossos produtos. Mas aqui a gente não vai falar muito sobre isso, a gente vai criar uma nova fatura. Então, vindo aqui em contabilidade, em tipo de conta, eu seleciono contabilidade sempre, é o tipo de conta, o cliente é o Emerson, o tipo de item é o Wise, e eu vou selecionar qual é o modelo da fatura. Eu particularmente gosto do modelo da fatura Paris, mas vocês podem mexer nisso na parte de configurações e ver como funcionam os modelos e qual vocês preferem, beleza? Eu tenho aqui a data de emissão, então eu vou colocar a data de hoje mesmo, dia 10, a data de vencimento para amanhã, categoria artigos para lar, plano de comissão por enquanto eu vou deixar vazio, mas é uma função que a gente vai estar trazendo em breve para vocês, beleza, gente? E aqui eu tenho a parte de itens também. Então, eu posso selecionar se são produtos ou serviços, tá? Aqui lá no meu sistema eu consigo selecionar se são produtos ou serviços. Eu vou colocar aqui produtos e vou colocar aqui o Zuno. Vou colocar que são 10, tá bom? E colocando 10 ele já dá R$ 7.700, porque eu tenho ali um imposto de 10%. E eu posso dar um desconto em reais também. Ah, eu, Emerson, eu quero colocar aqui, ó, R$ 70 de desconto, por exemplo. Posso fazer isso, tá bom? Colocar uma descrição aqui, posso adicionar um produto ou serviço. Às vezes a gente está vendendo um produto e também tem um serviço incluso. Dá para fazer isso, tá, gente? Posso colocar aqui, por enquanto eu não tenho nenhum cadastrado, por isso ele não vai aparecer para mim. Mas eu posso criar a fatura. Então, logo após eu criar a fatura, ela já vai aparecer aqui para mim, beleza? Eu tenho algumas ações, consigo pegar o link da fatura, formulário de entrega, duplicar essa fatura, visualizar e editar. Eu consigo clicar aqui também para visualizar, beleza? Então essa fatura aqui está na parte de edição, está na parte que eu ainda posso mexer nela e depois eu posso clicar aqui e enviar para o e-mail do cliente, porque como eu falei, a gente vem no usuários e na gestão de usuários e usuário a gente pode criar um cliente. E esse cliente, ele tem um e-mail, então ele pode receber essa fatura no e-mail dele, né? Que fácil, que prático para fazer o pagamento, muito simples, beleza? Pessoal, eu consigo editar aqui algumas informações, consigo mandar um lembrete de recebimento, reenviar a fatura, aplicar a nota de crédito, tá? Isso aqui vocês vão entender depois. Mas a nota de crédito basicamente é um desconto. Talvez o cliente trocou um item por um outro de menor valor e ficou com a nota de crédito aí para vocês para usar em outro momento, né? Um desconto, um valor que vocês deixaram para ele, ou vocês deram um cupom de, sei lá, R$ 500 de compras, por exemplo, tudo isso vira nota de crédito aqui do sistema e pode ser adicionado, beleza? Dá para baixar aqui a fatura. Eu também tenho o link da fatura e o formulário de entrega. É como um formulário dizendo que você realmente entregou, beleza? Mas geralmente a gente não vai mandar, mas essa função de fato existe se vocês quiserem dar para utilizar.
beleza? Para eu adicionar o pagamento manual, eu posso clicar aqui, ó, adicionar pagamento. Ou seja, eu estou colocando aqui o pagamento que o cliente está fazendo de forma manual, tá? Quando ele envia no cliente, ele vai conectar no e-mail, ele vai conectar geralmente com sua conta do Mercado Pago ou com outra ferramenta que vocês utilizam para receber pagamento, né? Pagar-me, enfim, existem muitos outros. Então a gente consegue fazer essa integração e o cliente já paga lá e já cai na tua conta da tua instituição financeira, beleza? Aqui eu vou colocar a data de início do pagamento, né? Que vai ser. Opa, coloquei para tirar, mas já vou colocar aqui de novo. Colocar aqui como 10 do 10 de 2025. A quantia eu mantenho a mesma, a conta vai ser essa aqui de cash. Posso colocar uma referência, certo? Pode ser qualquer coisa, tá? Coloco aqui uma descrição e posso colocar um recibo e criar o pagamento. Então, a minha conta, ela já foi paga. Aqui, essa conta, ela não está ligada ao mapa ainda, por isso que não funcionou. Mas quando vocês fizerem um cadastro, ele já vai estar funcionando aqui a conta e ele já vai dar baixa nessa fatura, tá bom, gente? Então, isso aqui são os detalhes da fatura. Quando eu voltar lá na minha parte de faturas, vocês vão ver que agora ela não é mais um draft, ela não é mais um rascunho. Ela foi enviada para o cliente e está somente aguardando o pagamento. Beleza, gente? Então, como essa aqui é uma conta de testes, eu não consigo fazer algumas ações, mas quando vocês tiverem a base de vocês já configurada, vocês vão ter total liberdade de fazer o pagamento, de enviar para o cliente no e-mail, receber na tua instituição financeira. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Esse é nosso treinamento mais simples, mas caso tenha dúvidas, por favor, voltem no vídeo, olhem de novo, venham aqui na parte de suporte técnico, chamem a gente está totalmente à disposição para fazer o auxílio de vocês em qualquer situação, beleza, gente? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.